Olá, nós somos das Soluções EQ e hoje vamos falar de separação por membranas. Bom, nosso grupo é composto pelo Gabriel, Giovana, por mim o Guilherme, o Gustavo, o Jonathan, João Gabriel e o Matheus. Esse é o nosso sumário da nossa apresentação de hoje. E agora vou falar um pouco vou citar uma breve apresentação sobre o que é a separação por membranas. Bom, a separação por membranas é um processo que pode ser definido como barreiras, que separam duas fases que limitam total ou parcialmente o transporte de uma ou várias espécies químicas presentes nessas fases. A fração que permeia através da membrana é denominada permeado, enquanto a fração que fica retida é o concentrado. Bom, para que ocorra esse transporte de uma fase para outra pela membrana, é necessário que exista uma força motriz, a qual costuma ser o gradiente de potencial químico ou um potencial elétrico. Essa figura representa o funcionamento da separação por membranas. A fase 1, a fase 2, a força motriz e a membrana que está no meio, que faz o processo de separação. Bom, agora vou falar um pouco sobre a importância. As operações industriais, principalmente os processos químicos que necessitam obter determinadas especificações, muitas vezes é necessário separar, concentrar e purificar espécies presentes nas correntes dos processos envolvidos. Com isso, a utilização das membranas vem se destacando em relação aos outros processos de separação mais clássicos. Por que ela vem se destacando? Porque ela é muito mais vantajosa em relação ao consumo de energia, à especificidade, que às vezes um processo necessita, e as facilidades para a realização do scale-up. O uso das membranas vem se destacando muito nos setores da indústria química, alimentar, farmacêutica, a indústria de biotecnologia, a de medicina e o tratamento de águas industriais. Portanto, é muito difícil falar a importância como um geral das membranas. Ela é muito importante para cada função que ela é destinada a fazer. Como, por exemplo, na área de biotecnologia, a separação por membranas é muito importante para a recuperação de bioprodutos de valor acrescentado, como antibióticos e proteínas. Para o tratamento de águas industriais, um exemplo que pode ser dado da importância das membranas é o tratamento de efluentes de laticínios, com o objetivo de melhorar a qualidade desses efluentes. Esse gráfico aqui mostra a distribuição do uso de separação por membranas. A gente consegue ver que mais da metade, 46%, é para o tratamento de esgoto, seguido do processamento na indústria de alimentos, processamento na indústrias, processamento de alimentos, indústria farmacêutica e médica e outros tipos de indústrias. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a definição da membrana. A membrana ela pode ser definida como uma estrutura fina e plana que separa dois ambientes, sendo utilizada na separação visando o fracionamento de componentes de uma mistura. Agora, a separação por membranas, ela trata-se da passagem de um fluido em uma membrana por uma força motriz, proporcionando seu transporte, podendo ser evitadas algumas substâncias desejadas. Bom, vou falar agora sobre classificação de membranas. Bom, as membranas podem ser classificadas de acordo com sua natureza e estrutura ou morfologia. Em relação à natureza, elas podem ser biológicas, então, dentro das biológicas, elas podem ser vivas ou não vivas, ou sintéticas, e dentro das sintéticas, orgânicas ou inorgânicas. Do ponto de vista estrutural, as membranas podem ser simétricas, então elas podem ser porosas ou não porosas, e assimétricas. Bom, as assimétricas apresentam uma espessura entre 100 e 200 micrômetros, e as assimétricas são construídas por uma camada homogênea, muito fina, em que a espessura pode variar entre 0,1 a 0,5 micrômetros, suportada por uma camada porosa com uma espessura de 50 a 150 micrômetros. Bom, os principais processos de membrana utilizam como força motriz o gradiente potencial químico e ou o gradiente de potencial elétrico. Como a maioria dos processos ocorrem em condições exotérmicas, o gradiente de potencial químico é expresso em termos de gradiente de pressão, concentração ou pressão parcial de acordo com a equação. Então, a gente tem essa equação abaixo, que vai nos dar que o μ é o potencial de elétrico da espécie I, o lambda I
é o coeficiente de atividade, o xi é a fração molar, o vi é o volume molar e o ΔP é o gradiente de pressão. Então, a partir disso, podem ter variações que vão alterar o tipo também podem ser classificadas a partir do tipo de força motriz que vai utilizar e o mecanismo, né, de ação. Bom, para trazer um exemplo mais prático, eu trouxe aqui as características mais importantes do processo de separação com membranas. O tipo de força motriz envolvida e o mecanismo, e as aplicações, certo? Então, em um processo de microfiltração, a gente tem uma força motriz em um gradiente de pressão de 0,1 a 1 bar. O mecanismo de ação é por exclusão, o material em suspensão tem que ter de 0,1 a 10 micrômetros, e as aplicações, então, classificação de vinho e cerveja, esterificação bacteriana, concentração de células, entre outros. Eu cortei a tabela porque não cabia na página, mas deu para entender legal, né? Por exemplo, aqui, a gente tem a osmose inversa, usa um gradiente de pressão de 20 a 100 bar, o mecanismo de ação é de difusão, todo o material solúvel em suspensão, então, o material retido, né? E pode ser feito para dessalinização de água, concentração de sumos e desmineração da água. É o processo utilizado para dessalgar a água do mar, né? Em alguns países não possui água doce, então eles dessalgam a água do mar. É um processo bem caro, porém, atualmente estão criando alguns processos que vão viabilizar mais ainda a dessalga da água do mar. Muito obrigado. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouco dos tipos de membranas e as suas configurações. Bom, a gente tem 4 tipos de membrana, ou 4 principais módulos que a gente pode estar falando para vocês, que é a membrana de placa plana, a membrana em espiral, a membrana tubular e a membrana de fibra oca. Falando um pouquinho melhor sobre elas, eu vou começar pela membrana de placa plana. Existem 2 tipos de membrana de placa plana, a beco sem saída e a de fluxo cruzado. Qual a diferença entre elas? É que a beco sem saída, o fluxo, ele é perpendicular às membranas, e no fluxo cruzado, ele é tangencial às membranas. Agora, a membrana em espiral. Ela é utilizada quando a gente tem pressões muito altas, ou seja, a gente precisa realizar uma nanofiltração ou uma osmose reversa. A membrana e os espaçadores são enrolados em volta de um tubo coletor central de permeado, perfurado em toda a sua extensão. E a alimentação é feita através de canais delimitados por membranas de 2 lados. Mais para frente eu vou colocar uma imagem e vocês vão entender um pouco melhor como ela é configurada. Agora, a membrana tubular. Ela é muito utilizada para separações químicas e ela apresenta 2 materiais da sua composição. Ela pode ser tanto polimérica quanto cerâmica. E ela, como já diz o nome, ela é tubular. E ela contempla tubos de diâmetro variável e construídos com material poroso que proporciona resistência mecânica e pressão operacional. Ela não tem tanto fluxo na área filtrante. Bom, agora a membrana de fibra oca. Como o nome já diz, ela tem uma parte dela que ela é oca, ou seja, ela não tem material dentro dela. As membranas de fibra oca são densamente acondicionadas e consistem em fibras extrusadas com uma pequena parte oca. Na imagem da frente, a gente vai conseguir entender um pouco melhor como elas trabalham, mas é bom lembrar que, pela configuração delas, a gente vai falar sobre o ciclo de retrolavagem. Aqui tem um pouco as nossas membranas. A primeira é de placa plana, a segunda espiral, a terceira tubular e a quarta fibra oca. Todas elas a gente pode observar as configurações, como eu disse anteriormente. Vou falar agora um pouco sobre os processos de separação por membrana. Antes de falar dos processos de separação, é interessante falar dos métodos que existem de separação. Existe um método da direção perpendicular, que não é muito usado na indústria, porque ele pode causar realmente acúmulo de partículas na superfície da membrana, então não é tão interessante. O método de direção tangencial é o mais utilizado no processo industrial, porque ele minimiza esse acúmulo, né? Então, ao invés do fluido passar perpendicularmente, ele passa tangencialmente e a força motriz que acaba carregando esse fluido para baixo. Bom, falando agora um pouco já do processo, né? A seletividade da membrana é um fator muito importante porque ela está muito ligada com a eficiência do processo, né?
Então, a seletividade da membrana pode estar ligada ao tamanho das partículas, funcionando realmente com a membrana como se fosse uma peneira, a diferença de difusividade entre os solutos e solventes, a diferença de densidade de carga e a adsorção da membrana também para essas moléculas e solutos. Bom, a força motriz, ela é o que impulsiona, né, esse processo de separação. Ela pode ser dada por gradientes de pressão, como nos processos de osmose reversa, nanofiltração e ultrafiltração, gradiente de potencial químico na diálise, gradiente de potencial elétrico na eletrodiálise e misto, que mistura 2 ou mais desses gradientes, por exemplo, como na separação de permeação gasosa, que mistura o gradiente de pressão com o potencial químico. Bom, mecanismo de ação. Eu vou falar de 2 principais mecanismos. O primeiro é o mecanismo de fluxo viscoso, que ele é utilizado em membranas com diâmetro de poro médio maior que 5 nanômetros e é usado preferencialmente também para gases, né? Então, ele é dado por essa modelagem, que é a permeância da membrana é igual ao esse fator G, que é um fator adimensional geométrico, ao raio do meio poroso ao quadrado, a constante ideal dos gases, o R, né? A temperatura, a espessura da membrana e a viscosidade, além, né, da força motriz, que nesse caso é o gradiente de pressão. Outro mecanismo de ação é o mecanismo de fusão de Knudsen. Ele é usado para membranas com diâmetro de poro médio menor que 5 nanômetros e também muito utilizado para gás, né? E para a modelagem desse processo é usada essa equação, que a permeância dessa membrana é dada pelo esse fator G, né, igual já disse, outra dimensional geométrico, a espessura da membrana, o R e o T de novo, só que agora, ao invés de ser pelo gradiente de pressão, ele é em função desse DNK, que é o número de Knudsen, que é uma função quadrática do peso molecular do gás. Então, ele não depende da força motriz diretamente, essa permeância, para o modelo de Knudsen. Bom, agora para aplicações, né, eu vou falar alguns segmentos, que não são todas aplicações possíveis, mas vou abordar algumas outras que serão abordadas mais para frente. Para o segmento de indústria de alimentos, é clarificação de bebidas. Para os biocombustíveis, a produção de etanol e a extração e purificação da lignina, que também pode ser usado como combustível. Na parte de tratamento de resíduos, existem diversas aplicabilidades, mas eu quis trazer mais a desnitrificação de águas residuais e o pré-tratamento de água. Bom, sobre a permeação de gases, primeiramente devemos citar a separação de gases, que uma mistura gasosa a uma elevada pressão é colocada em contato com a superfície da membrana, que é seletivamente mais permeável a um dos componentes de mistura, tornando o permeável mais rico nessa espécie. Então, algumas das vantagens de permeação de gases são uma alta flexibilidade das unidades de permeação, a facilidade de partida e operação, e possibilidades do tipo de membrana sem mudança do equipamento. E então, para aplicar a permeação de gases, é necessária alguma propriedade relacionada às membranas, que é a seletividade aos gases a serem separados, a permeabilidade, que é o que determina a quantidade de membrana necessária para uma determinada vazão, e por último, o tempo de vida da membrana, que influencia nos custos da manutenção. A diferença entre os permeantes se deve à diferença na solubilidade e na mobilidade na matriz polimérica. Depende muito também da temperatura de operação, pressão, concentração, a massa molar, tamanho e a forma da molécula penetrante, a compatibilidade e entre outras características. E como aplicação, as mais importantes são a separação de hidrogênio do nitrogênio em plantas de amônia, a produção de nitrogênio a partir de correntes de ar e a separação do dióxido de carbono do gás natural. Podemos dar como exemplo a permeação de hidrogênio em membranas de paládio e paládio-prata. O hidrogênio tem uma geração de energia limpa, e a principal forma de obtenção dele é a reforma a vapor do metano. Então, utilizando membranas de paládio como opção, devido à sua elevada permeabilidade e seletividade ao hidrogênio, e a utilização de camadas metálicas finas com suportes porosos, e a mistura de paládio com paládio-prata permitem um aumento do fluxo de hidrogênio através da membrana. Bom, a pervaporação é um processo de separação por membranas, no qual a mistura líquida são fracionadas devido à sua vaporização parcial, através também de uma membrana não porosa.
A força motriz para a transferência de massa no processo é a diferença na pressão de vapor dos solutos ou até mesmo gradiente de concentração. Na pervaporação, ao contrário de outros processos com membrana, ocorre uma mudança de fase, sendo permeado obtido na fase vapor e recuperado por condensação. Esse processo também apresenta como vantagens aos outros processos já utilizados, que no caso de extração com solventes, a vapor supercrítica, a não utilização de solventes tóxicos e a operação em condições amenas de temperatura e pressão. A possibilidade de operar a temperatura ambiente é importante, pois assim evita a degradação de compostos aromatizantes termossensíveis, além de diminuir custos energéticos. E esse é um dos motivos no qual esse sistema está aumentando toda a sua adesão e também a sua expansão na utilização de forma mundial. Aqui eu trago também alguns exemplos da utilização deles, sendo eles, algumas aplicações no caso, né? Sendo eles a desidratação de solventes e também alguns outros assuntos já tratados pela professora doutora Cássia, como remoção compostos de voláteis e também a separação de misturas azeotrópicas.